Vamos lá então, pessoal. Com o seu simulador aberto, tá? Você vai lá, cria um novo arquivo. Espero que vocês não tenham dúvida de como criar esse novo arquivo. Qualquer coisa, vê na descrição dos vídeos anteriores, quando eu abro o simulador, que eu mostro como que a gente cria esse novo arquivo. Tá? Esse programa aqui, ele é um pouco extenso. Então, eu sugiro que vocês façam o quê? Vão fazendo por partes. Tá? Então, primeiro você faz o perfil externo. E aí, se preocupa só com esse perfil externo. Faz o perfil externo e roda o programa para ver se não tem nenhum erro. Rodou o perfil externo? E aí faz aquela meia-lua. Entendeu, pessoal? Vão fazendo por etapas. Porque se você fizer todo o programa de uma vez, vai ter muitos erros. Que aí vocês vão começar a ficar perdidos. Que tem aquele bastante erro comum, né? Raio programado muito pequeno. Que é aquele detalhe que você tem lá. A coordenada que você colocou antes do raio ou depois do seu raio estava errada. E aí é um detalhe que você tem que corrigir. E aparecem muitos erros aí. E aparecem outros erros também. Que é muito comum isso quando a gente está programando. Eu mesmo, quando fui fazer esse programa, apareceu vários erros para mim. Eu fui corrigindo e até consegui deixar ele redondinho. Dá um pouco de trabalho, mas a gente consegue. Tá? Então eu vou passar aqui com vocês. Já está digitado o programa, porque se eu for digitar aqui levaria muito tempo. Então já digitei esse programa aqui, já deixei ele redondinho aí para a gente estar conseguindo ver como que ele fica aí depois de estar toda a programação feita. Tá bom, pessoal? Então aqui é a primeira linha, é a identificação do seu programa, como de costume que a gente coloca, tá? Então você coloca ponto e vírgula e coloca essa identificação. Depois, essa segunda linha aqui são aqueles parâmetros que a gente sempre coloca, né? Que é o plano de trabalho que você está, se é milímetro que você está trabalhando, se é coordenadas absolutas e assim por diante. Você coloca nessa segunda linha. Depois o seu workpiece. Para você colocar o workpiece, você vem aqui, ó, clique em diversos e aí ele vai aparecer peça bruta para você. Você vai lá e clica em peça bruta. Como que a gente deixou esse perfil aqui? Vamos lá, pessoal. Esse desenho aqui, ó, ele vai mostrar para você o tamanho da sua peça bruta. Então, ele tem de comprimento, ele tem 99 milímetros e de altura 13 milímetros. O nosso perfil, ele tem 95 milímetros. Se vocês lembrarem, logo eu vou colocar a peça e vocês vão ver. Então, 99 menos 5, você tem 4 milímetros. Então, a gente vai localizar o nosso perfil da peça ao quê? 2 milímetros para dentro do blank, tá? Para ele ficar centralizado ali no seu blank. Então, você vem aqui, coloca menos 2 milímetros para dentro do seu bruto, no X, menos 2 no seu Y0, que é para dentro do seu bruto também. Aí, o comprimento da sua peça, do seu bruto, 99 milímetros, como você pode ver aí no desenho, tá vendo aí? E o seu Y1 é de 48 milímetros. O seu bruto é de 48 milímetros. Aqui, na verdade, ele está 5 milímetros a mais, né? Porque o seu usinado é 43. Então, aqui a gente pode mudar aqui para 2,5, para ficar exatamente no centro do seu bruto. Beleza? Aí, o seu ZA é onde está o seu 0Z. Vamos deixar 0. Vamos deixar aqui na face dessa peça. E a altura da sua peça é de 13 milímetros. Você vai lá e coloca menos 13. Que é a dimensão ali relacionada a Z0. A gente coloca negativo para ficar abaixo. Beleza, pessoal? Aí você clica em aceitar. Bem, pessoal, colocado o seu workpiece, que é o seu blank ali, porque você está trabalhando numa simulação 3D, agora vamos chamar a ferramenta, que é essa próxima linha. Chama a ferramenta T1. A T1 é o que? É a sua fresa de topo de 12 milímetros, M06, busca a ferramenta. Faz um comentário, pessoal, muito importante, ponto e vírgula, fresa de topo de 12 milímetros. Por que fazer esse comentário? Você já está com 7 ferramentas. Começou a complicar. Se você não coloca isso, você vai começar a ficar perdido dentro do programa. Então, faça esse comentário. Logo abaixo, G54. O que é o G54? Lembra? É o 0 peça que você está trabalhando. Toda vez que você vai lá, troca a ferramenta, tem que colocar qual 0 peça que você adotou. Logo em seguida, o RPM dessa fresa de topo. Se você recordar,
vou colocar aqui para vocês os parâmetros que a gente tinha feito os cálculos. Para T1, a gente tinha chegado em 1592 RPM. Aí você vai lá e coloca 1592 sentido horário. Normalmente as fresas, a rotação é M03 sentido horário. Logo em seguida, vamos para aquela coordenada. Menos 15, menos 15. Eu tinha colocado na tabela menos 25, né? Aqui no programa eu acabei diminuindo, porque eu vi que estava muito. A sua fresa é só de 12 milímetros, então vamos colocar ali 15 milímetros só de distância ali, para chegar até o seu ponto de compensação do raio. Aí você vai o quê? Abaixar a ferramenta até o Z2, isso com avanço rápido, e depois você vai até o Z0, aonde começa o seu perfil. O que? Com avanço programado. Qual que é o avanço programado dessa fresa? 573. Então você vai até Z0 com 573 metros por minuto. E aí você vai agora acionar o que? O ciclo repeat. Deixa eu só tirar o parâmetro aqui. Então você vai lá e coloca repeat início 1, fim 1. Por que o número 1? Porque a gente vai ter duas subrotinas. Então você colocar nomes diferentes. Início 1 e fim 1. Quantas vezes eu vou repetir, pessoal? Se você lembrar lá, eu falei que o AP, que é o quê? A profundidade que você vai ter na sua fresa é de 1 milímetro. E de acordo com o nosso desenho, aqui, pessoal, de acordo com o nosso desenho, a altura do nosso perfil maior é de 8 milímetros. É aquela cota ali que está próxima ao 13. Esse é o perfil maior, a profundidade do perfil maior. Então, a gente vai repetir 8 vezes, porque a profundidade é 1 milímetro e a gente vai ter que dar 8 passadas. Logo em seguida, você levanta a sua ferramenta para o Z100 para fazer a próxima troca de ferramenta. Aqui eu passei um traço, pessoal, porque o programa está começando a ficar muito longo, para ficar mais fácil a gente visualizar. E aí, vamos chamar a ferramenta T2. Mas, como eu falei para vocês, quando eu montei esse programa, a gente vai montando em parte. Primeiro faz aqui, sobe até o Z100 e coloca o M30 já aqui. E aí vamos fazer o perfil dessa subrotina do perfil maior. Aí, conforme eu falei para vocês, pessoal, a sua subrotina sempre vai ficar... A sua subrotina vai ficar depois do M30, tá? Então, coloquei aqui início 1, 2 pontos, que ele sabe que é subrotina, e fim 1, 2 pontos, que é o final da subrotina. Então, vamos agora aqui para dentro da subrotina. A primeira coisa que a gente coloca dentro da subrotina é o quê? Aquele incremento. Incremento em qual eixo? No eixo Z. Então, Z igual a IC, esse IC é de incremento de 1 milímetro, que é o AP, menos por caso que o eixo negativo do Z é para baixo é negativo, então você coloca menos. Significa o que então aí? Que ele vai incrementar 1 milímetro em Z. Logo em seguida, a gente vai para o primeiro ponto da peça. Deixa eu colocar a peça aqui para a gente visualizar. Então, a gente vai para o primeiro ponto da peça, que é o ponto 1, pessoal. Qual a coordenada do ponto 1? Pela tabela ali do lado, 0 e 4. Isso a gente vai compensando o raio da ferramenta, porque a gente está no ponto O, que era o menos 15 menos 15, ou 25 menos 25 ali, que está na tabela. Então, a gente vai para o ponto O, do ponto O ao ponto 1, compensando o raio da ferramenta. Compensação ao raio esquerda, G41. Depois o próximo ponto, o ponto 2, pela tabela é o quê? 0,38. Aí depois o ponto 3. O ponto 3 a gente vai fazer um raio no sentido horário. Sentido horário, G2. Qual a coordenada? Olha na tabela lá, ó, 5,43, CR de 5. O próximo ponto, o ponto 4. Qual a coordenada do ponto 4 de acordo com a tabela? 57,43. Depois, o ponto 5. Qual a coordenada do ponto 5? 57,40. Depois, a gente vai para o ponto 6. O ponto 6 tem um raio no sentido, agora, anti-horário. Anti-horário é G3. Qual a coordenada desse raio? Qual a coordenada do ponto desse raio? 63,34, CR de 6.
Está lá de acordo com a tabela. Depois do ponto 7. Qual a coordenada do ponto 7? 6634. Volta para o G1, tá, pessoal? Detalhe, eu esqueci de falar lá. Quando você colocou o G2 nessa linha aqui, ó. Você colocou o G2, tem que voltar para o G1. Depois você pôs G3, volta para o G1. Depois o próximo ponto, que é o ponto que? O ponto 8. Você vai fazer agora um raio no sentido anti-horário ainda, né? Igual do ponto 5 para o ponto 6. Qual a coordenada? Olha de acordo na tabela aí, ó. 72,40. E o CR de 6. Tá vendo? Quando você faz a tabela, você já rapidinho já acha as coordenadas. Então, ela nos auxilia nisso. Depois, o ponto 9. Volta para o G1. O ponto 9, x72 e y43. O ponto 10 continua no G1. Quanto que é o x? 90 e 43. Só vai tirando aí os pontos da tabela que a gente fez. Tá? Então, essa foi aquela primeira tabela que a gente fez. Agora, vamos colocar aqui a outra tabela para a gente continuar aí para o ponto 11. Bem, pessoal, continuando então, mudei a tabela aqui agora. Ponto 11. O ponto 11, qual a coordenada do ponto 11? x95 e y38. Aí o ponto 12, isso é G1, né? Ponto 12, G1 ainda, qual a coordenada? x95 e y5. Aí o ponto 13, no ponto 13 você tem um raio, no sentido agora horário, horário G2. Qual a coordenada? x90, y0 e cr de 5. Estão acompanhando aí, pessoal? Aí continuando, agora no ponto 14. Deixa eu subir aqui. Ponto 14, volta para o G1. Aí o ponto 14 é aquele ponto que a gente tinha aqui que calcular, né? Aquele triângulo. Quanto que é a coordenada do ponto 14? x53,856. Coloca ponto, né? Porque aqui ele entende como ponto. Isso é o que? G1, tem que voltar para o G1. E o Y0. Depois, o ponto 15. O ponto 15 a gente vai fazer aquele raio. Agora não é um raio, não é a metade do raio, né? É aquele raio que só está uma parte do raio. Por isso que a gente teve que calcular lá e não tinha ali as cotas no seu desenho. E aí a gente tinha chegado à conclusão que o X era quanto? 26,144. Só que agora o raio está no sentido G3, no sentido anti-horário. E o CR é Y0 e CR de 16. Volta para o G1, porque agora a gente vai para o ponto 16. Qual a coordenada do ponto 16 de acordo com a nossa tabela aí? 4 e 0. Aí volta para o G1. Aí volta para o ponto 1. Continua no G1, x0, y4. E aí, vamos agora para o ponto O, descompensando o raio da ferramenta. Não esquece, né, pessoal? Por isso que a gente tem que fazer esse movimento, porque para descompensar o raio, precisa haver o movimento. E aí você vai descompensando o raio com G40, volta lá para o x menos 15 e y menos 15, e aí você coloca aí um F de 5.000 para fazer um avanço mais rápido. Deixa eu diminuir aqui. Aí, ó, um F de 5.000 com avanço mais rápido. Como a ferramenta está se movimentando no vazio, você pode colocar um avanço mais rápido. E aí, fim da sua subrrotina. Fim 2 pontos. Pessoal, fez isso? Roda a sua simulação para ver se está tudo ok. Se tiver erro, vai lá e já vai corrigindo esses erros. Normalmente, quando você faz e dá aquele erro, ele mostra a linha que está dando erro. E aí você vai corrigindo. Vai fazendo por partes, porque se você for fazer tudo de uma única vez, vai ter muito erro depois e você vai ficar ali. Depois fica complicado resolver todos esses erros que tenha ocasionalmente aí aparecido. Beleza, pessoal? Vamos agora fazer aquela outra subrrotina, que é a subrrotina da meia-lua. Uma vez rodada essa primeira parte, você viu que deu certo? Vamos dar continuidade aí na nossa programação. Voltando aqui então o programa lá para cima. Aí a gente vai chamar agora a ferramenta 2. A ferramenta 2 é aquela fresa de 4 milímetros. Tá? M06, coloca ali, fresa de topo de 4 milímetros. Sempre faça esse comentário, senão você vai começar a ficar perdido no programa. Logo abaixo, o seu zero que você está trabalhando, G54.
Agora, aqui o parâmetro de corte da ferramenta. De acordo com o que a gente tinha calculado, colocando aqui, ó, T2. T2 tinha dado 477 RPM. Você vai lá e coloca no sentido horário. Sempre as fresas trabalham no sentido horário, M03. Vamos agora para aquela posição, para a primeira posição ali que você tem da sua peça, que é o ponto A, que é menos 5, é lá na tabela ali, menos 5, x menos 5, y 13. Então, de acordo com o nosso desenho aí no ponto A, é a primeira posição que você vai posicionar a sua fresa. Posicionou ali, vai descer a sua fresa até no Z2 com avanço rápido e aí vai até Z0 com avanço programado. Qual que é o avanço programado? Vou colocar aqui de novo. Ó, de acordo com o nosso avanço que a gente calculou é 1146. Você vai lá e coloca esse avanço, metros por minuto. E aí vamos acionar de novo o ciclo repeat. Só que agora, essa segunda subrotina, início 2 e fim 2. Deixa eu só levantar aqui para a gente poder ver melhor. Quantas repetições eu vou dar agora? 10 vezes. Se a gente ver aqui a altura do nosso perfil, aí tá, pessoal, o desenho da peça. A altura do perfil daquela meia-lua é de 5 milímetros. Como a gente vai tirar meio milímetro em cada passada, que é o AP, então a gente vai ter que repetir 10 vezes. Beleza, pessoal? Então, P igual a 10 e levanta a ferramenta. Então, aqui, pessoal, é só segunda subrotina. Então, você vai lá, depois do M30, e vamos colocar essa segunda subrotina. Primeira coisa na subrotina é o quê? Aprofunda, faz a penetração. Então, G1 igual a Z igual a IC. Penetração agora de meio milímetro. Lembra aquela outra subrotina a gente fez de menos 1, que era 1 milímetro o AP. Agora o AP é de meio, então menos 0,5. Aí a gente vai para o primeiro ponto, que é o ponto B. A gente já está localizado no ponto A. Né? A gente localizou antes do repeat aqui no ponto A. Vamos para o ponto B. Quanto é a coordenada do ponto B? 0 e 13. Depois, pessoal, a gente vai aqui para o ponto C, fazendo o quê? Um raio no sentido anti-horário. Anti-horário G3. Qual a coordenada? Ponto C, 0 e 29. E um raio de 8. Pessoal, vocês entenderam aqui porque é um raio de 8? Aqui a gente está pensando no centro daquele rasgo da meia-lua. Se a gente estivesse compensando o raio da ferramenta, a gente não faria isso. Mas como a gente está pensando no centro da ferramenta, a gente tem que pensar no centro do raio. Porque aquele rasgo é a própria largura da fresa, é 4 milímetros. Então, o raio daquele centro, daquele rasgo, é de 8 milímetros. Depois a gente vai agora para o ponto D. Qual a coordenada do ponto D? X menos 5 e Y 29. Depois, pessoal, a gente vai para o ponto A novamente. Aqui um detalhe, né? Do ponto D ao ponto A, a gente não está em vazio. Então, a gente pode colocar aqui um avanço rápido. Um avanço mais rápido. Pode pôr um F5000. Deixa eu só pôr um maiúsculo aqui. Um F5000. Só que detalhe, quando a gente estiver usinando aqui, vamos colocar aquele avanço que a gente tinha calculado. Que é o F, quanto que era? Não me lembro. Deixa eu voltar aqui. Quanto que era o F ali da fresa de 2 milímetros? 573. Então, F 573. Tá? Só faltou os avanços aí para ficar certinho. Beleza? Aí depois, fim da subrotina, fim 2. Então, aqui a gente fez o que? A nossa segunda subrotina. Vai lá no seu simulador e clica em simulação e simula e procura os erros e deixa tudo redondinho. Para a gente partir agora para a furação. Subindo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, a gente fez a nossa segunda subrotina. Agora, vamos fazer o quê? Vamos chamar a broca. A broca de centro ou a broca de centrar. É a T9, M06. Faça o comentário, ponto e vírgula, broca de centrar. G54 logo abaixo da broca. E aqui
o RPM da sua broca. O RPM da broca é a T9, é 3.483 RPM. Esse é o RPM. Aqui, ó. E quanto que é o avanço? De 518, que é aqui. Logo antes do ciclo você coloca qual que é o seu avanço. Beleza, pessoal? O avanço, vamos fazer a localização do seu primeiro ponto. Então, você põe G0. Onde está o seu primeiro ponto? É o ponto E. Qual a coordenada do ponto E? X16 e Y29. Abaixa sua ferramenta 10 milímetros acima ali da sua face, porque é aquela distância que a gente coloca normalmente, 10 milímetros. E logo em seguida coloca qual que é o avanço, porque aqui, lembra pessoal, o avanço é colocado fora do seu ciclo. Então, F 418 metros por minuto. E aí você vai acionar o ciclo 81. Como você seleciona o ciclo 81? Você vem aqui, ó, clica em furar. Clica em furar. Clicando em furar, aí ele dá aquelas opções para você. Você clica em centrar. Depois vem aqui, ó, escolhe o seu plano, G17. Dependendo do seu plano, ó, se for o G18, ó, ele fica nessa face. Como a gente está no centro de usinagem, a gente vai usar o G17. O plano de retrocesso, 10 milímetros, é o que a gente usa. Se tiver algum ressalto, você vai colocar mais. Distância segura, 2 milímetros. São vários furos de centro que a gente vai fazer. Não é um único só. Usa MCAL. Onde está a face do seu furo? 0 milímetro. Furo de centro, vamos colocar a ponta. Vamos aprofundar ali, ó. Dependendo do tamanho da sua broca, é de 5 a 8 milímetros. Tem que ver o tamanho dela. 5 milímetros para a broca de 3,2 milímetros de centro, tá bom. 5 milímetros. Como é a broca? Vamos deixar ali meio segundo. Ela ali faz o furo, fica meio segundo no final do furo. Colocando isso, clique em aceitar. E aí a gente vai colocar aqui as coordenadas do seu furo de centro. Detalhe, pessoal. Vamos fazer aqui o furo de centro, tanto para esse furo de 5 milímetros, que são 4 furos de 5 milímetros, quanto para aqueles outros furos de 8 milímetros. Que ali faltou um 3, né? 3 vezes 8. Então, são 3 diâmetros de 8 milímetros. Aqueles 3 furos ali são iguais e todos os furos aí são passantes. Então, vamos colocar todas as coordenadas aí. Então, a coordenada do ponto E, que é quanto? 16,29. Do ponto E, do ponto F, qual a coordenada do ponto F? Olha ali na tabela. 26,29. Do ponto G, 16,11. Do ponto H, 26,11. Aí agora aquela outra sequência de furos. Do ponto I, 56,21,5. Do ponto J, 871 e 21,5. Do ponto K, cortou um pouco na tabela aí, né? Deixa eu só levantar aqui para a gente poder ver melhor. Só que aí vai cortar eu. É 86, 21,5 o Y. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer o furo de centro para todos os furos. Então você coloca ali. Depois fecha ali com o MCAL. Não esqueça, hein, pessoal, desse MCAL aqui. E aí recua a ferramenta para fazer a troca aí e pegar a outra ferramenta. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar aqui para não me cortar. Fazendo isso, vai lá, executa o programa. Deu tudo certo? Vamos agora fazer os furos ali de 5 milímetros, esses 4 furos de 5 milímetros. Levantando aqui o programa. Aí, pessoal, chama T10. A T10 é a broca helicoidal de 5 milímetros. M06 logo em seguida e faça o comentário, pessoal, porque conforme eu falei para vocês, começou a ficar muitas ferramentas, aí você começa a ficar perdido. G54 logo abaixo. Aqui não muda, né, pessoal? É sempre a mesma coisa. G54. Aí você coloca aqui qual que é o RPM dessa broca. Vamos lá, pôr parâmetros de corte. Quanto que é o RPM? A T10
A T10 é 1.238 RPM. E quanto que é o avanço que a gente calculou? 149 metros por minuto. Tá ali. Aí depois, logo em seguida, a gente vai localizar no primeiro furo. Onde é o primeiro furo, pessoal? Da broca de 5 milímetros. Tá aqui, ó, é o ponto E. Qual a coordenada do ponto E? Olha na tabela lá, 16 e 29. Você localiza lá. Abaixa a ferramenta ali para o Z10, que é aquela distância que a gente está utilizando. E ali coloca logo em seguida o avanço de 149, conforme eu falei para vocês. E aí, vamos acionar agora o ciclo 83. Que agora a gente vai fazer o quê? A furação profunda. Como é que eu entro aqui, pessoal? Na furação profunda. Você vai clicar aqui em furar e aqui, ó, nessa terceira opção, ó, furo profundo, tá? Que é o ciclo 83. Eu não vou clicar aqui, senão ele vai abrir outro. Já clico aqui direto. Clicando aqui, ó, você vai escolher aqui completo, porque o simples ele vai ter bem menos parâmetros para você colocar. Seleciona o plano G17. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Plano de retrocesso, 2 milímetros, MCAL. Agora aqui muda. Elimina cavaco. Esse elimina cavaco é o quê? A broca começa a furar e sai para fora do furo. Conforme eu falei para vocês lá na parte 1 do vídeo. A gente vai fazer o furo ali na face Z0. Tá? Então Z0 aqui é no 0. Vamos colocar topo. Por que, professor, topo? Porque aqui o furo é passante. Qual que é a distância do nosso bruto? É de 13 milímetros. Vamos furar até varar o nosso bruto. Aí a gente coloca topo, para ter certeza que varou, coloca 2 milímetros a mais, que é aqui no 15 milímetros. Esse F1D é o quê? É aquela porcentagem do avanço na primeira penetração que ele dá. Vamos colocar 50%. O avanço não estava 400 e pouco ali? Ele vai furar com 50%, então 200 e alguma coisa. Ele vai furar aquela primeira penetração. De quanto é a penetração? A primeira penetração? De 3 milímetros. Aqui o próximo, pessoal, é o que? Os incrementos. Vamos colocar os incrementos aqui de 80%. Então ele vai furar 3 milímetros e depois 80% de 3 milímetros, 2,4. Depois 80% de 2,4. Não sei quanto que dá lá. Tanto. Vai chegar uma hora que começa a ficar muito pequeno isso. Qual que é o limite que eu vou fazer? Qual que é o limite ali para ele não ficar tirando muito pouco? É o que? 1,5 milímetros. Então depois, lá no fundo, ele vai furar de 1,5 milímetros. É claro aqui que está um pouco exagerado, né? O furo é só de 3 milímetros, não precisava tudo isso. A gente está fazendo isso aí só para a gente poder visualizar lá para vocês ter aí uma forma didática para você visualizar essa furação profunda. Aqui, pessoal, a distância de parada prévia. Vamos deixar automático. É aquela parada que ele vem em G0. Ele fez a primeira penetração, ele vem em G0 e aí ele vai agora o quê? Com avanço programado. É a mesma coisa que a distância segura, mas para dentro do furo. E os tempos aqui, pessoal, vamos deixar todos zerados, tá? Não vamos perder tempo aqui não, não precisa perder tempo. Tá? Como a broca é pequena, então vamos deixar aqui zerado. Ou então, se você quiser colocar um tempo aí, coloca lá 0,5, 0,3 segundos. Feito isso, aceitar. Bem, pessoal, feito a sua configuração, aí você vem aqui e coloca agora as suas coordenadas. As coordenadas dos seus furos. Vamos colocar aqui a peça novamente. Então, seria a coordenada E, 16 e 29, coordenada F, 26 e 29, aí a coordenada G, que é 16 e 11, e depois a coordenada H, que é 26 e 11, de acordo com a sua tabela aí do lado. Muito ponto, né, pessoal? Depois vem aqui, ó, fecha com o MCAL. Não esquece, pessoal, fechar o MCAL, senão vai dar erro no programa. Recua a ferramenta e está feito aí o seu primeiro ciclo 83 com a sua broca de 5 milímetros. Vai lá, faz a simulação e vê se está certo. Deu erro, corrija. Próximo. Agora o próximo, pessoal, é esse furo aí de 8 milímetros. Que é o ponto IJK.
faltou 3 ali na frente, né? Porque são 3 furos de 8 Aqui milímetros. houve uma troca. Esse furo aí, dessa sequência de 3 furos, que é furo de 8, a gente vai fazer aí um furo de 4, tá? Então aqui a gente vai furar aqui, ó, com diâmetro de 4, tá? E aí, esse rebaixo, que estava um rebaixo de 12, a gente vai fazer aí com um rebaixo um pouco menor. Vai ser um rebaixo de 8, tá bom? Então, houve essa troca aqui na hora das ferramentas lá, então teve essa mudança aí no desenho. Beleza? Subindo o programa. É a T11. Coloquei ponto e vírgula aqui, passei esse sinal de igual para poder separar essas partes, que fica mais legível aí o seu programa. T11, que é a broca helicoidal de 4 milímetros. M06, faça o comentário. G54. Quanto que é o RPM da T11, que é a broca de 4 milímetros? T11 é 1393. M03, sempre no sentido horário. Vamos localizar aqui a ferramenta no primeiro ponto, que é o ponto I, que é 56, e Y21.5. Abaixa a ferramenta até o Z10 e coloca qual que é o avanço, que é 167, tá ali, ó, pelo cálculo que a gente tinha feito. E aí, entrando agora aqui dentro dos seus parâmetros do ciclo 83. Vamos lá, pessoal, vai ser praticamente a mesma coisa que o outro. Tá? Então, G17, 10, 2, MCAL, que são vários furos. Vamos também fazer o elimina cavaco, então a broca vai sair totalmente. Vai ser no 0, vamos usar também o topo. Lembra, pessoal, o topo é o quê? Até varar a sua peça, por isso que a gente está colocando um topo aqui. Ou então, se o furo não for passante, se for um furo cego, aí você tem que ver a cota do seu desenho. Se a cota estiver a partir do topo, você coloca topo. Se for a partir da ponta, aí você coloca ponta. Vamos também furar aqui a mesma coisa, que é um furo passante, né? Vamos passar ali do nosso bruto, 15 milímetros. Aqui vamos colocar também 50% a porcentagem. Vamos furar 3 milímetros, 80%, mesma coisa que o outro, né, pessoal? E aqui, ó, tá o mínimo de 1,5. Se quiser aumentar aqui, a gente pode aumentar. Tá? Vamos até 2 milímetros. Vamos deixar automático, os tempos aqui todos zerados. Aceitar. E aí ele coloca lá o seu ciclo 83. Logo em seguida, essas coordenadas. Então, que é a coordenada I, J e K. Tá? A coordenada I é x56, y21. A coordenada J, 71, y21.5. E a coordenada K, que está um pouco escondida ali, né? Que é 86 e y21,5. Fecha com MCAL. Não esquece, de novo. Tá? Senão vai dar um erro. Sobe a ferramenta. Estão acompanhando, pessoal? Bem longo, né? E aí agora, vamos chamar agora o escariador. Para a gente fazer o quê? Aquele chanfro na boca do furo. Qual que é o escariador? É a T12. M06, escariador de 12 milímetros, G54, logo em seguida G54. Qual que é o RPM aí do escariador que a gente calculou, pessoal? Colocando aqui, ó, T12, 425. E o nosso avanço, vamos pegar aqui que eu vou... E o nosso avanço é de 43 metros por minuto. É um avanço bem lento para poder você ter aquele acabamento ali do seu escariado, né, pessoal? Conforme eu falei para vocês. Qual a coordenada do escariador? É o primeiro ponto lá, que é o ponto E. Então, vamos escariar aqui, ó, no ponto E. Conforme o desenho aí. 16, 29. Aí aqui, para se utilizar do escariador, a gente vai usar o ciclo 81, que é o ciclo de furação simples. Você vai clicar lá em furar e centrar. Tá? Vai lá, clica em furar e centrar. Aí, abrindo aqui o ciclo. Agora, aqui tem um detalhe um pouco diferente, pessoal. O plano aqui, no plano de usinagem, a gente vai usar o G17. Plano de retrocesso 10 milímetros. Mesma coisa, né, pessoal, que a gente está acostumado. 2 milímetros. MCAL, que são vários. Aqui, o seu Z0 vai ser no 0. Aqui, pessoal, diferente. Agora, aqui, a gente vai penetrar com o escariador até um diâmetro tal.
o programa sabe qual que é o ângulo do escariador e sabe qual que é o diâmetro dele maior. Então ele vai aprofundar até chegar naquele diâmetro que você precisa do seu chanfro. Olha que interessante. Caso contrário, você teria que fazer cálculos ou ir fazendo na prática, lá descendo o escariador até ele atingir aquele diâmetro que você quer, que o programa faz isso automaticamente. Então você coloca aqui na opção diâmetro, né? Porque você tem ponta e tem diâmetro. Você coloca na opção diâmetro e a gente vai chanfrar ali até o diâmetro de 8. Vamos permanecer lá 1 segundo parado lá no seu DT e aceitar. E aí você coloca aqui agora, pessoal, as coordenadas do seu furo e você vai chanfrar. Então, colocando a peça aqui, que seria o quê? O ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. 16, 29, 26, 29, 16, 11 e 26, 11. Fecha com MCAL, não esquece, tá, pessoal? E recua a ferramenta G0, Z100. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte do escariador. Bem, pessoal, aqui na verdade o escariador, o diâmetro dele é de 15 milímetros. Diâmetro de 15 milímetros. Tá feito aí. Beleza, pessoal? Aí agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o rebaixo. Bem, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, aqui eu ia fazer um rebaixo de 8 e um furo de 5. Tá? Então essa conta aí tá errada aí, né? Esse diâmetro de 8 aí de furo. O desenho foi feito errado, eu pensei de um jeito e fiz do outro. Então ali, ó, a gente vai usar o quê? Uma fresa de 8 milímetros para fazer o rebaixo. Tá? Então como se fosse aquele de 12 que está ali. Então chama a fresa de 8, que é a T3M06, G54 logo abaixo. Quanto que é o RPM da sua fresa? Que é a nossa T3, deu 2.389. Você vem aqui e muda aqui, né? Ó, tá errado. 2000, muda aqui. 2.389 RPM, no sentido horário. Vamos colocar aqui na primeira posição, que é no ponto I, 56, 21,5. Vai para o Z10. Qual que é o avanço ali da sua fresa? 1.147. Muda aqui, tá errado, 1.147 metros por minuto. E aí vamos usar aqui, pessoal, igual do escariador, o ciclo 81, para poder fazer o que? Aquele rebaixo. Tá? Conforme eu falei para vocês, o ciclo 81 é usado para fazer furo de centro e também ele pode ser usado para fazer o que? O rebaixo, que a gente viu ali do escariador, e também pode se utilizar dele para fazer esse rebaixo aqui com a fresa. Então, entrando aqui no ciclo 81, plano aqui no G17, o RP, que é o plano de retrocesso 10 e 2 milímetros, MCAL, o Z0 vai ser igual a 0. Aqui a gente vai colocar sempre ponta, pessoal, né? Porque aqui a gente não coloca diâmetro igual a gente fez no escariador. Tem que colocar ponta. Qual que é a profundidade ali do seu rebaixo? De 4 milímetros. E aqui vamos deixar um tempo maior ali para a fresa ali no final. Vamos deixar 1 segundo, né? Porque aqui a fresa ela tem um diâmetro um pouco maior. Deixa 1 segundo. E aí você vem aqui, clica em editar. E aí você vai colocar as coordenadas do seu furo que está rebaixado, que é 56, 21,5, 71, 21,5, 86 e 21,5. Fecha com MCAL. Pessoal, aqui é aquele detalhe. A coordenada 21,5, ela está aqui já, você não precisa ficar repetindo. Só precisa colocar aqui as coordenadas que teve mudança, que é as coordenadas X. Tudo bem, pessoal? Fecha com MCAL, G0, Z100 e até que enfim M30. Fim de programa. Beleza, pessoal? Bem extenso, né, esse programinha. Mas é bem interessante aí para vocês poderem ver aí como que é o desenvolver de um programa um pouco mais elaborado. As próximas aulas a gente pode fazer programa mais elaborado ainda se vocês estiverem gostando aí dos vídeos. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, vamos configurar as ferramentas. Para configurar nossas ferramentas, você vai clicar aqui, ó, Offset.
clica em Offset, aí ele vai abrir aqui para vocês. Aqui na T1, o que é a nossa T1? É a nossa fresa de topo. Você vai aqui, ó, apaga isso daqui e coloca o número 1, porque a gente chama com T1, mas fica mais fácil. Fresa de topo de 12 milímetros. Então tá o desenho aqui, ó, fresa de topo. Olha lá, ó. Fresadora de topo. Fresadora não, né, pessoal? Fresadora é a máquina. Fresa de topo. Aí você coloca o número 1 e aqui o diâmetro. Quantos cortes ela tem? Se você ver lá no nosso exercício, é o número de dentes. Se ela tem 3 dentes, você vem aqui e coloca aqui. Isso aqui é o sentido de giro dela, que ela trabalha, que é o M03. Aqui para nossa simulação, pessoal, esse comprimento aqui não é muito... Não importa, mas esse comprimento seria o nosso preset. Se você está lá na máquina, seria a altura do preset ali da ferramenta. Tá? Depois eu vou gravar um vídeo ali para mostrar para vocês como faz esse preset aqui, essa altura. Mas em questão de simulação aqui, não tem muita importância isso aqui não, tá bom? Aí a T2 é nessa outra fresa, aquela fresa de 4. Põe aqui, ó, fresa de topo de 4 milímetros. Ela tem 2 arestas, você vem aqui e coloca. E o sentido de giro M03 também. Depois, a T3 é a nossa fresa de 8 milímetros. De 8 milímetros aqui, tá, pessoal? Ela tem 4 arestas. E no sentido M03. Aí agora vamos para a broca. Tá? Aqui, ó, broca de centro. Então, se você passar o mouse aqui, ó, o centrador, ele chamou de centrador. É aqui, ó, 3,2 milímetros, isso é o diâmetro dela, aquele diâmetro menorzinho, que é o diâmetro ali antes do cone. Quanto que é o ângulo dela? De 90. Aqui a aresta é sempre 2, então ele nem coloca, ele vai colocar o ângulo, que é importante você colocar, o ângulo de 90 graus. Aí a T10 é a broca de 5 milímetros, pessoal. Tá aqui, quanto que é o ângulo da broca normalmente? A broca tradicional lá para furar a maioria dos metais é de 118 graus, no sentido horário. A T11 é a broca de 4, tá aqui, pessoal, 4 milímetros, e também 118. Agora aqui, pessoal, você vai lá e escolhe o escariador. Olha lá, ó, escariador. Escariador, quanto que é o diâmetro maior dele? Aqui, ó, de 15 milímetros. E aqui é muito importante, pessoal, ó. Você vir aqui, ó, e colocar quanto que é o ângulo do seu escariador. Tem um escariador aqui de 90 graus. Isso aqui é o tanto que ele sabe que ele tem que aprofundar. Então, tem escariador de 135, depende qual que é o ângulo do seu escariador. Você tem que saber esse ângulo, porque se o ângulo não estiver certo aqui, ele não vai fazer aquele diâmetro certo. Tá? Então, tem que ser o seu ângulo do seu escariador. É muito importante aquele tá. Tá? O ângulo certinho. Beleza, pessoal? Ah, se a ferramenta não estiver aqui, professor, como que eu seleciono? Se a ferramenta não estiver selecionada aqui, ó, você vai fazer o quê? Você clica aqui na ferramenta, tá vendo aqui, ó? Nesse Drill Tool aqui, ó. Clica nela e vai aparecer para você aqui, ó. Isso aqui, ó, favoritos. Aí você vem aqui, ó, fresa. Todas as fresas que você tem que você pode pôr. Vem aqui, brocas. Aí tem aí, ó, broca helicoidal, broca maciça, que é a nossa T-Max, né? Broca de broquear, o centrador e assim por diante. Ferramentas especiais. Você escolhe aí, ó, sensor de borda, apalpador, o apalpador 3D e assim por diante, tá vendo aí? Aí você escolhe qual a ferramenta que você quer para poder colocar lá. Por exemplo, vamos colocar um apalpador ali, ó. Aí você põe OK. Olha lá, ele mudou, tá vendo, ó? Em vez de drill lá, tool, ficou o apalpador. Tá? Então é só clicar aqui, ó. Clica aqui 2 vezes, aí ele vai aparecer esse menu aqui para você escolher a sua ferramenta. Beleza? Eu gosto de deixar um número aqui, porque aí quando você chama a ferramenta, você chama a ferramenta por número, tá? Senão você vai ter que escrever aqui, por exemplo, a fresa, né? Que é a Cutter 16 e assim por diante. Beleza, pessoal? É isso aí, então, para você selecionar a sua ferramenta aí. Bem, pessoal, então feito todo o seu programa, tá? A gente utilizou aí bastante ferramenta, então o programa é um pouquinho longo aí, conforme vocês podem ver, ó. Tem 122 linhas,
Então ele é mais longo do que aquele último que a gente fez. Então vamos lá agora para a simulação. Clica aqui em simulação. Aí, ó, ele vai pegar agora lá a ferramenta, a fresa de topo de 12 milímetros, vai fazer o externo. Aqui, pessoal, ó, ferramenta T1. Aqui é o avanço que ele está utilizando, ó, 573, tá bom? Esse aqui, ó, esse menos 3 aqui, é a passada que ele está dando. Então, ó, menos 4, ele está de 1 em 1, tá vendo? Ó, menos 5 é a profundidade. Aqui as coordenadas que ele está fazendo ali na hora. Isso aqui é a porcentagem da sua simulação. Tá? E aqui é o tempo aqui que teria a sua usinagem. Então, ó, 7 passada, 8 passada que a gente fez. Aí ele vai trocar agora e pegar a fresa de 4 milímetros. Pegando a fresa ali de 4 milímetros. Está fazendo a meia lua. Aqui ele está de meio e meio, ó. Tá vendo aqui, ó? 3,5, 4, 4,5. Vai de meio e meio. Eu deixei aqui para mostrar aqui essas linhas da trajetória. Fez o furo de centro. Agora está pegando aquela broca de 4 milímetros para fazer a furação lá profunda, que é o pica-pau. Tá vendo, ó? Movimento rápido, ele vai fazendo um movimento rápido e faz aquele avanço de 149. Agora pegou aquela broca de 5 milímetros, que o nosso desenho está um pouquinho diferente lá, né, pessoal? E aí ele vai pegar o escaneador agora. Usar o ciclo 81, olha lá, fez o chanfre e aí pegou a broca lá de 8 milímetros para poder fazer aqui o rebaixo. Beleza, pessoal? É isso daí, ó. Girando aqui a peça agora. Tá? Tá aí a sua pecinha, ó. Isso aqui é a trajetória que você consegue ver. Então, se quiser omitir ela, só clica aqui, ó. Ele vai sumir a trajetória, olha lá. Aí você clica novamente, ele aparece. É isso aí, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ele foi um pouco mais longo, né? Mas devido a pecinha ser um pouco mais complexa. E é isso aí, pessoal. Falou e até a próxima, galera. Tchau, tchau.